Breve Catecismo Westminster. Fixe os olhos no trono de Deus. O estudo da pergunta 7 do Breve Catecismo capacita qualquer pecador salvo pela graça a ver algo da natureza de Deus sentado em seu trono e ainda reconhecer que sua vida está nas mãos de todo-poderoso e soberano Deus. Breve Catecismo pergunta 7. O que são os decretos de Deus? Vejamos o que a Bíblia diz. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus proordenou desde a eternidade para nossa glória. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Assim como nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Efésios, capítulo 1, versículo 4 a 6. Portanto, os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pela qual, para a sua própria glória, ele preordenou tudo o que acontece. Qual é a natureza dos decretos de Deus? Os decretos de Deus são imutáveis. Desta forma, não podem ser mudados. Portanto, é certo que serão cumpridos. Seus decretos são eternos e foram decididos por Deus na eternidade. Há mais de um decreto? Não, há um único decreto. Contudo, esse decreto inclui muitos detalhes e por isso falamos dele no plural. Quando se usa a palavra decreto, ela não é sinônimo de arbitrariedade? Quando o ser humano usa esta palavra, isso pode ser verdade, mas não quando Deus a usa. Os decretos de Deus não devem ser classificados desta forma, visto que foram ordenados por ele conforme o conselho de sua vontade. Assim, devemos olhar e ver nos decretos o amor de um Deus pessoal infinito, que abrange a tudo e a todos, cuja sabedoria é imensurável. Qual o propósito dos decretos de Deus? O propósito dos decretos é a sua própria glória em primeiro lugar, e por meio dela o bem dos eleitos. Quais são os salvos especiais dos decretos de Deus e qual é seu decreto em relação a eles? Os anjos e os homens são os alvos especiais, e seu decreto para com eles é a predestinação. O que quer dizer predestinação? Predestinação é o plano ou propósito de Deus com respeito às suas criaturas morais. Divide-se em eleição e reprovação. Qual a definição de eleição e de reprovação? Eleição é o propósito eterno de Deus para salvar uma parte da raça humana em e por meio de Jesus Cristo. Reprovação é o propósito eterno de Deus de não salvar alguns seres humanos e anjos quanto à operação de sua graça especial e puni-los por seu pecado. Se a aprovação é verdade, como pode Deus ser justo? Deus seria justo mesmo condenando todos os seres humanos ao castigo eterno, visto que todos pecaram. Romanos, capítulo 3, versículo 23. O homem não tem direitos a exigir de Deus, e Deus não deve ao homem a salvação eterna, nem qualquer outra coisa. Portanto, a atitude daquele que foi eleito por sua graça deve ser de gratidão. O que são os decretos de Deus? Qual um bom versículo da Bíblia para decorar e lembrarmos da lição encontrada na pergunta número 7? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Conclusão. Fixe os olhos no trono de Deus. Fixe os olhos no trono de Deus, pois ali está assentado Deus infinito, santo, soberano, aquele que elege e guarda eternamente.